Jair, Yuri Teixeira da Folha de Pernambuco falando. O Sport agora vai para uma sequência de 2 partidas fora de casa. Para esse jogo com o Fluminense, você não poderá contar com o Thiago Neves, que está suspenso, né? O Jonathan Gomes, que seria um dos possíveis candidatos a ficar com essa vaga, está deixando o clube. O campeonato vai chegando ao fim, mas a equipe segue perdendo jogadores. Você acredita que vai ficando cada vez mais difícil arrumar peças de reposição? Como lidar com isso? Olha, desde a minha chegada ao Sport, eu sempre falei que um dos motivos de eu ter aceitado esse desafio, quando o Sport estava na zona de rebaixamento, 18º, quando eu assumi, que era a qualidade do meu elenco. A gente sabe da situação financeira que é difícil do Sport. O Sport teve que montar uma equipe competitiva e hoje nós temos a menor folha da Série A, mas temos um bom time, temos um bom elenco, porém enxuto. Nós temos um elenco enxuto, mas com qualidade, que por isso que eu aceitei esse desafio, que eu acredito demais na qualidade dos meus jogadores. Sendo que você tem números X de jogadores e você vai perdendo a cada 2 jogos, como foi o Mugni, perdemos o Mugni. Agora a gente perde o Jonathan, que entrou no intervalo do jogo contra o Palmeiras, seria sim ele o jogador que iria jogar no lugar do Thiago, que seria uma troca mais simples, um meia por um meia, apesar de características diferentes, mas são 2 meias. E hoje você perde mais uma opção. Um jogador que eu usei de 24 jogos, 19 jogos, eu usei, ele tem a minutagem de 806 minutos com a gente, então é um jogador que a gente vinha usando. Foi meu titular durante 7 jogos. 7 jogos é o número de um time que vai para uma final de Copa do Mundo, né? Os jogos significativos. Mas hoje a gente não tem mais. Então é lógico que fica mais difícil para a gente. Que a gente vai chegando numa reta final, decisiva, e cada vez com menos opções. É muito difícil, mas a gente tem que seguir. A vida do treinador é assim, né? Encontrar alternativas dentro do seu elenco, cada vez com menos opções pelas perdas, mas que a gente ainda tem mais 9 jogos. Se o campeonato terminasse hoje, o nosso objetivo principal seria alcançado. E quando eu fui contratado, o nosso objetivo é a permanência na Série A. Hoje, com essas perdas, a gente teria já alcançado, mas não acabou. Faltam mais 9 jogos. E a gente vai ter que, dentro do nosso elenco, arrumar alternativas, mesmo que cada vez menos, para a gente alcançar dia 25, né, que o nosso jogo parece que mudou, o último jogo, dia 25 de fevereiro, a gente vê onde a gente chegou dentro da tabela desse campeonato tão difícil. Olá, Jair, tudo bem? Vinícius Calado, da CBN Recife. Jair, eu acredito que você e a tua comissão técnica acompanharam o jogo de ontem à noite entre Fluminense e Corinthians. O time carioca foi amplamente dominado, terminou sendo goleado pelo time de São Paulo. E eu queria saber de você, até onde pode interferir esse resultado tão impactante na equipe carioca e o que é que o Sport pode tirar de proveito de um resultado tão negativo? Obrigado. Não posso tirar proveito desse jogo. A gente tem que respeitar muito a equipe do Fluminense, que está brigando pela Libertadores, né? Está numa pontuação muito boa. Uma equipe que venceu o Flamengo um jogo antes do Corinthians. Eles venceram o Flamengo, que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. Então não foi por causa de um jogo que a gente vai julgar a equipe do Fluminense. Pelo contrário, a gente vai se basear na equipe que eles vêm fazendo um bom ano, que eles venceram o clássico muito difícil de ser jogado. A gente sabe da qualidade do elenco do Flamengo e eles venceram. Então não vai ser por conta da derrota do Corinthians que a gente vai ter nenhuma facilidade, não. Pelo contrário, vamos respeitar da mesma maneira e vamos para lá para fazer um grande jogo. Jair Ventura, repórter Paulo Detas por aqui, programa Show de Bola. Eu queria saber de você qual o peso da saída do Jonathan Gomes do elenco, o que representa para você essa baixa, se o atleta conversou com você, se você entende o lado dele. E também uma outra pergunta rápida, se você faz projeção matemática para escapar do rebaixamento. Muitos cravam 45 como sendo uma margem segura para um time escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Vou começar pela última, não faço contas, vou fazendo cada jogo o jogo da nossa vida, assim que a gente vai fazer contra o Fluminense. E no final do campeonato a gente vê os pontos que nós conseguimos fazer.
E sobre o Jonathan, né, eu já respondi, mas volto a responder para você. Lógico que a gente foi pego de surpresa. Seria o jogador que queria iniciar a partida no lugar do Thiago suspenso, né, como eu já falei, um jogador que a gente usou bastante aqui. Lógico que ele foi por vezes titular, por vezes não, mas dentro disso tudo foram 19 jogos que ele jogou comigo. 19 de 24 é um jogador importante. 806 minutos em campo desde a minha chegada. Então, uma perda significativa, assim como a do Mugni, mais um jogador que vai fazer falta numa reta final, que é a reta mais importante, a gente vai chegando com menos peças. Né? Como eu falei na situação do Mugni, gente, o treinador tem que dar um jeito. Né? A gente sabe da dificuldade financeira do clube, a gente sabe que o nosso elenco é bom, porém é enxuto e está ficando cada vez mais enxuto. Mas o treinador tem que arrumar uma alternativa e a gente sabe que se essa alternativa não acontecer, quem vai pagar essa conta é o treinador, né? E hoje é dia do treinador. Aproveitar para mandar um abraço aí para todos os treinadores do futebol mundial e essa é a nossa vida. Professor Jair Ventura, boa tarde. Leonardo Borges da Transamérica. Eu não queria falar da saída recente dos dois atletas. Eu queria falar o que representa a saída para o grupo psicologicamente. Me parece que aqueles que ficam mais fechados. Seria isso, professor Jair Ventura? Olha, modesta parte, a gente tem um ambiente muito, muito saudável aqui, desde a minha chegada. Por todas as situações difíceis que a gente passa, não só de perdas, situações de arbitragem, corriqueiras que aconteceram com a gente dentro da competição. E a gente tem um ambiente saudável, eu acredito muito em sinergia. O nosso ambiente aqui no esporte é muito bom, uma pena que vocês não podem acompanhar por causa da pandemia, mas a gente mesmo nas derrotas e mesmo nas vitórias, a gente não muda a nossa maneira de ser. Eu como gestor, como treinador, prego muito isso, de ser o mesmo cara sempre, e a gente tem um bom ambiente. Você perdeu um jogador importante, então, mas aqueles que ficam, que querem ficar, a gente tem que se unir cada vez mais. Mas a gente já era unido. Acho que não tem um ai para falar desse grupo, um grupo fantástico, que me abraçou desde que eu cheguei e que tem um ambiente muito bom e que juntos vamos lutar o máximo para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos no final da competição. Jair, um abraço. Igor Moura, da Rádio Jornal. Jair, queria que você falasse especificamente das características de um atleta do seu elenco. O Betinho, que teve aquele problema de saúde, se recuperou, voltou a ser relacionado por você, aos poucos entrou, foi titular contra o Palmeiras e, ao meu ver, claro, na minha visão, fez um bom jogo, uma assertividade boa nos passes, sempre passes mais verticais, alguns passes longos que entraram na defesa do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho da importância, das características do Betinho, da visão de jogo, dessa verticalidade que ele tem. E se você observa o Betinho ajudando o grupo, não apenas como um segundo homem do meio campo, também como um terceiro, como já foi utilizado, para o restante do Campeonato Brasileiro, com a visão de jogo, com as características que lhe são peculiares. O Beto tinha sido uma baixa significativa, né, quando ele teve o problema de coração. Era um jogador que vinha sendo titular comigo desde a minha chegada, fazendo bons jogos, e você foi muito bem na observação de característica do atleta. Você já resumiu muito ele. Ele é esse cara, é o cara que acha o passe vertical, acha o passe no espaço, o passe de quebra de linhas que a gente fala, que tem uma visão de jogo realmente muito boa, né? Ele é aquele que a gente fala, antigamente falava muito, né, que o jogador, o grande jogador, ele já sabe o que fazer antes da bola chegar, né? E o Betinho tem essa característica de achar esses passes, realmente é a maior virtude dele. Então fico feliz dele ter resolvido esse problema que deixou todos nós preocupados, né? Um problema no coração. A gente já viu casos de atletas que tiveram que encerrar a carreira por causa de problemas assim, arritmias, enfim, outras patologias dessa maneira, e ele está recuperado. Então, quem ganha é o esporte com um jogador com essa qualidade, nessa visão de jogo, e com certeza, como você também falou, ele pode ser utilizado como segundo, como terceiro. Acho que a gente fica muito feliz dele estar podendo retornar a fazer o que ele mais ama, que é jogar futebol.